Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 29 de abril. Hoje a igreja celebra Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da igreja. Catarina de Sena nasceu na cidade de Sena, na Itália, em 1347. Pertenceu à Ordem Terceira dos Pregadores. Foi uma filósofa, escolástica e teóloga no século XIV. Faleceu em 29 de abril de 1380 em Roma. E nós vamos refletir no Evangelista João, no capítulo 6, os versículos de 1 a 15. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estava querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho da encarnação da palavra que se fez carne, e é assim que pode ser chamado o Evangelho segundo o evangelista João. João é o que mais aprofunda a transparência divina das realidades humanas, por exemplo, a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes para aquela multidão. São sinais que todos presenciam, mas não entenderam e não aderiram ao coração e muito menos à fé. Diferentemente de Marcos e Mateus, o evangelista João não apenas narra o episódio, mas reflete longamente sobre o seu significado, exatamente a sua transparência.
O evangelista João, na narrativa da última ceia de Jesus em Jerusalém, não fala da partilha eucarística do pão. A grande ação de Jesus nesta ceia é a de lavar os pés dos seus discípulos, como exemplo de serviço que ele queria deixar. Para João, a mesa da refeição tem lugar, na realidade, na montanha, onde Deus dá os 10 mandamentos a Moisés e Jesus dá de novo o novo mandamento do amor, o da partilha. A figura importante é do menino com os 5 pães e o de cevada e os 2 peixes. Jesus dá graças pela partilha e ela acontece a partir dos sinais da humildade. Dentre os seus aspectos que poderia salientar esta prática da caridade da partilha, Jesus nos ensina que a vida é partilha, é um dom que deve ser fomentado. Aliás, costuma-se dizer que o pouco partilhado chega para todos. Assim aconteceu com o milagre da multiplicação. Todos comeram e ficaram saciados, sem excluir a ação do milagre da multiplicação. A caridade foi um fator primordial da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus mandou que formassem grupos e se assentassem, porque sabia de algo básico do ser humano. A maioria das pessoas não consegue comer vendo a outra pessoa passando fome na sua frente. Imagine você dentro desse grupo, com a comida na sua bolsa, a maioria das pessoas com fome, e você comeria sozinho ou dividiria uma parte com aquela pessoa, a comida com as pessoas que estavam mais próximas? Se sim, estais de parabéns, e se não for, é hora do dever de cumprir os preceitos. Deus deu a você o que tem para partilhar com os seus irmãos e irmãs. Decida-se, a vida é partilha e doação, é graça e dom de Deus. Para quem não entende o que é fé, poderíamos dizer e duvidar e dizer: será que isso vai dar certo? Mas Jesus, como em todos os milagres, fez a parte dele e deixou que cada pessoa na multidão também fizesse a sua parte. Somos convidados, irmãos e irmãs, a viver a Eucaristia como partilha concreta da vida, na certeza de que, com Cristo e em Cristo e para Cristo, nada é impossível. Por hoje, que saibamos repartir o nosso pão e o nosso peixe com quem está do nosso lado, passando fome, e quer física, quer espiritual. Neste mundo, onde cada vez mais vemos imperar o egoísmo, o individualismo, a ganância e tantas outras atitudes desumanas. E nesta sexta-feira,
como sempre recordamos, a última da segunda semana do tempo pascal. Vamos intensificar nossa caridade, nossa vivência do amor, do perdão e pequenas mortificações, como nós vimos no trecho do Evangelho, a partilha entre as pessoas mais necessitadas. E vamos prosseguir orando, pedindo pelos nossos irmãos atingidos pela guerra, os que nos pedem orações, os nossos irmãos enfermos, os profissionais da saúde, para que tenham força e disposição, e assim construamos o reino de Deus, que é o reino do amor, da paz, da justiça e da fraternidade. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.